O livro de Apocalipse não é um livro fácil de ler e entender, porque eu só vou conseguir entender o Apocalipse quando eu ler o Antigo Testamento. Porque as revelações não estão no Apocalipse, está no Antigo Testamento, não é? Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nessa série, o que Jesus tem a nos dizer como igreja, a igreja individual e a igreja coletiva. Aqui nós vamos trabalhar tanto nós aqui congregando aqui, quanto eu e você, igreja individual, tabernáculo de Deus, casa de Deus, certo? E aqui quem escreve o Apocalipse é o apóstolo João, certo? E ele está preso por causa do quê? Da palavra de Deus. E então ele fica preso na ilha de Patmos, certo? Uma ilha que era se dada como uma ilha mortal. É aquela prisão terrível que eles ficavam. O chão era a sua cama, é uma cela debaixo tipo de caverna, de pedras úmidas. A comida era racionada, era só para eles não morrerem de fome. E eles trabalhavam durante o dia ali, trabalhando em pedras brutas, lapidando aquelas pedras, cortando pedras, e era um serviço árduo. E os historiadores falam que esse João, antes de ir para essa ilha, ele foi jogado num tanque de azeite fervente e não morreu, foi jogado lá, e Deus sobremaneira, uma coisa impressionante, o tira de lá vivo, e falou, então agora ele vai para este lugar, para esta prisão. E ali eram as piores pessoas que poderiam ter, aquelas pessoas que estavam ali nessa ilha. Mas João, ele coloca essa situação como que eu me alegro por estar aqui, porque eu estou aqui preso por causa do Senhor, mas essa prisão não me prende no plano espiritual. Ele era livre para adorar a Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus. Você pode imaginar? Muitas vezes a gente fica preso de alma pelas situações comuns que a gente vive, as circunstâncias terrenas. E aquilo poderia ser, puxa vida, mas eu sirvo o Senhor, andei com Jesus, eu vi a sua glória, eu fui o apóstolo mais próximo dele. Eu fui o apóstolo amado, eu estava junto com ele. E por que essa situação agora? Nada disso passava no coração dele, porque ele estava preso em Cristo Jesus. Ele era livre em Cristo Jesus. Nada podia tirar ele da comunhão com Deus. E nós, por pouquíssimas coisas, nós não queremos mais orar, nós não queremos meditar na palavra, não queremos ir para a igreja, a gente não tem ânimo para nada. E este homem, dentro dessa situação, ele vai ter um encontro com Cristo, como Cristo, homem glorificado. Ele vê Jesus glorificado. Você pode imaginar, Jesus passou pela morte, ele ressuscitou, o corpo dele foi transfigurado, transformado, e ele vê esse Jesus cheio de glória, cheio de majestade. Ele não só vê, como ele ouve. Jesus fala com ele e dá instruções para mim e para você, para a igreja daquela época. Desde aquela época até agora, o Senhor nos dá orientações tremendas e profundas aqui. E esse livro, ele fala aqui no capítulo 1, verso 1, o Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui Deus está dando a revelação de quem é Cristo glorificado. Mostrar para mim e para você as coisas que brevemente vão acontecer. E João recebeu, notificou, recebeu essa mensagem e escreveu numa prisão.
E essa carta tem até hoje aqui, para que a gente, como igreja, possa receber essa mensagem. E o verso 2 diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Olha, ele viu, ele ouviu. E testificar que essa palavra é verdade. Verso 3 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz sou eu e você, nesta manhã, que estamos lendo, que estamos ouvindo esta palavra profética sobre a nossa vida, que guarda, que pratica tudo aquilo que está escrito, porque o tempo está próximo. Então Jesus vai falar assim: olha, eu tenho um recado para a minha igreja, e eu quero preparar a minha igreja, porque o tempo está próximo de eu vir e arrebatar a minha igreja. E são 7 igrejas que nós vamos abordar aqui. 7. Número 7 é o número completo, é o número da perfeição. Aqui é 7 grupos de seguidores de Cristo Jesus, que passam por grandes perigos, tanto interno quanto externo. Então ele está trazendo aquilo que eu e você, como discípulos de Jesus, vamos passar, e como nós iremos passar, tanto aos conflitos internos quanto os externos, as pressões, os perigos e as dificuldades que nós vamos enfrentar. E ele nos dá uma esperança. Esse livro não é para causar medo ou pânico, é um livro de esperança, porque Jesus já nos deu a vitória sobre todas as coisas. E Cristo, a palavra, é a garantia, e essa garantia foi selada pelo Espírito Santo, que Deus está no controle de todas as coisas neste universo. E eu e você fazemos parte deste universo, dessa obra maravilhosa. E por isso nós vamos estudar. Deus colocou fortemente no nosso coração: eu preciso falar com a minha igreja. Eu preciso preparar a minha igreja, para que ela não fique no tempo em que eu vier arrebatar. E nós vamos começar aqui no capítulo 2. No capítulo 2, verso 1. Esta noite eu passei meio ruim do estômago, porque eu comi na hora que não podia comer, né? As coisas que eu não podia comer. Aí eu tive refluxo. Então, por isso que a minha garganta está ruim aqui. Não é gripe nem nada, viu, gente? É por causa do refluxo que eu tive essa noite. Então, estou meio ruim da garganta. Capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos aqui a tua igreja coletiva, somos a sua igreja, Senhor, de uma forma especial, individual. Que o Senhor agora fale conosco, Pai. Por isso nós queremos levar a nossa mente cativa a Ti, ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por todas as nossas falhas, nossas imperfeições, por tudo aquilo que tem desagradado o Teu santo e poderoso nome, para que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, nos santificar de todas as coisas, Senhor. E nós queremos também liberar perdão para todos aqueles que tenham nos ofendido, nos magoado, nos entristecido, Pai. Nós liberamos essas vidas em nome de Jesus e nós recebemos pela fé agora o Teu perdão, a Tua purificação, a Tua lavagem, Pai, para que nós possamos estar revestidos do Teu sangue, Pai.
que é poder contra tudo e contra todos, Senhor, para que tudo que vai ser feito aqui não tenha impedimento do império das trevas de entrar e permanecer em nós, Senhor. Tira toda a divagação de mente, tira todo o sono, tira todo o cansaço, tira toda a sobrecarga do teu povo, Pai. Que o teu povo possa estar atento, Pai, àquilo que nós vamos estar ministrando, Pai, porque é a tua palavra, é o teu Espírito que está aqui, é a tua presença, Jesus, que está aqui no nosso meio. Ah, Pai, não sou eu, não é pessoas, mas é a tua presença neste lugar. Por isso nós desejamos que o Senhor fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Essa igreja, a igreja Éfeso, é uma igreja apostólica, a igreja primitiva, é a igreja que o apóstolo Paulo iniciou ali nas suas primeiras viagens missionárias na Ásia. E essa cidade ali era uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade que recebia mercadorias, havia muito comércio, havia ali muito, como era portuária, havia muita prostituição também, havia muita idolatria ali. Ela era uma cidade famosa pela sua sabedoria, e havia ali também uma deusa chamada Diana dos Efésios, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa da caça. E ali havia muita imoralidade, porque os sacerdotes, os homens, eram castrados, certo? E quem tomava mais a posição ali eram as sacerdotisas daquele tempo. E muitas mulheres se convertiam a essa seita, certo? E ali se praticava a imoralidade dentro do templo. Ali a prostituição dentro do templo era terrível. Por isso que Paulo, quando escreve as suas cartas, quando as mulheres, quantas mulheres que têm que ter o véu, porque muitas se convertiam e tinha as suas cabeças raspadas, porque era mulher de prostituição ali, e elas pegavam muitas doenças, Então rapavam o cabelo, e quando elas chegavam, se convertiam, então tinha que cobrir, porque era a vergonha da sua prostituição até que o cabelo crescesse. E também Paulo advertia, porque havia essas prostitutas que se tornavam também imorais dentro desse templo de Diana. E essa cidade era uma cidade que tinha muita idolatria, e eles viveram milagres ali, porque o apóstolo ficou mais ou menos 3 anos e meio, havia uma escola, ele colocou ali um local de escola, de estudar a palavra de Deus, ele estar ministrando quem é Cristo. Eles viveram milagres aqui espantosos ali, E a idolatria ali foi balançada, porque as pessoas que faziam santinhos, bichos para adoração, começou o comércio a falir ali. Então, era uma cidade muito difícil. Essa deusa aqui, aconteceu que eles ficaram tão revoltados que eles ficaram num estádio que ele tem lá, muito grande, para as comemorações, 2 horas, conclamando a Diana dos Efésios, que era ali. E um tempo atrás, no Brasil e no todo mundo, fizeram um ajuntamento de intercessores e foram para aquele local. Neuza Etiópia, que já faleceu, com muitos intercessores, ficaram nessa cidade ali, nas ruínas, que agora só tem ruínas, não tem nada. Ela saíram todos os habitantes porque faltou água, só está em ruína ali. Mas eles ficaram ali 4 horas declarando que aquele local, aquela região é do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, só para você saber o contexto. Então essa foi a primeira igreja primitiva dos apóstolos. Ela tem uma duração de 70 anos, só 70 anos durou essa igreja. E aqui Jesus vai falar com essa igreja, e essa igreja, gente, são atemporal, porque essa igreja, ela tem indivíduos com qualidades e também com fraquezas. Como nossa igreja também tem, as igrejas dessa época também. Então, essas cartas são atemporais. É só para aquela igreja? Não.
Ainda há idolatria. Ainda há idolatria no nosso mundo, na nossa cidade. Há idolatria. Há muitas coisas sendo feitas. Muitas cidades ricas, cheias de sabedoria, de comércio e tantas coisas que são todas normais que a gente está vendo. E a gente vê a adoração também. Lá de Diana passa para a Rainha dos Céus, que é a Maria, não é? Que a gente vê toda essa idolatria e todo esse comércio também, né? Mas a igreja está aqui para fazer a diferença, certo? E aqui ele fala assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo é o líder, é o pastor da igreja. Então nós, como pastores da igreja, estamos recebendo uma carta do próprio Cristo Jesus, que ele fala assim: isto diz aquele que tem a sua destra, a sua direita, as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas, gente? São os pastores, ele tem os pastores na sua mão direita. Quer dizer, o pastor está na mão do Senhor. Então, pastor, presta atenção naquilo que o Senhor Jesus vai falar. E anda no meio dos 7 castiçais. Ou tem versões que falam candeeiros, não é? O que são candeeiros? São as igrejas. Quer dizer, Jesus está passando no meio da igreja. Igreja, Cristo está aqui. Ele está no nosso meio. Por exemplo, que às vezes a gente está aqui e pensa que é pastor, o pastor é o ministro de louvor, é isso, é aquilo. Não! A nossa responsabilidade é transmitir aquilo que é a palavra de Deus para o povo. E Jesus se faz presente aqui no nosso meio, ele passeia aqui no nosso meio. Aleluia. Você pode sentir a presença de Jesus aqui nesse lugar? Amém. Que coisa maravilhosa, como estávamos aqui louvando, e eu falei: Senhor, se a tua igreja soubesse que o Senhor está aqui, qual seria a nossa postura, a nossa presença? Nada distrairia. Se eu tivesse aqui Jesus, eu ia lá, eu ia debruçar. Uma vez ali, a pastora Lívia fez aqui pôs aqui uma cadeira num culto, e aqui Jesus está sentado, e como que nós chegaríamos na presença de Jesus e a gente sentia aquela comoção? E muitas vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente está tão ausente, estou de corpo presente, mas de espírito ausente, talvez pensando no almoço, nas coisas, nos problemas, nas coisas que a gente tem que resolver. Mas Jesus, ele fala que ele passeia aqui no nosso meio. Ele passeia. E aqui nós vamos ver que ele vai fazer um elogio para essa igreja. Ele já começa elogiando essa igreja. E ele diz aqui no verso 2: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Olha só. Ele faz um elogio para essa igreja. Ele fala: olha, eu tenho visto o seu trabalho, você tem sido fiel, a sua perseverança. Deus, ele está olhando a minha e a sua atitude, como foi falado aqui do pastor Fernando que veio ontem, o trabalho que ele faz. E isso nos impressiona, e impressiona Jesus também. Ele fala assim: olha, eu tenho visto as tuas obras. Nessa igreja havia obras, havia atividade, havia trabalho, havia diligência, havia empenho, havia dedicação, havia lealdade, havia fidelidade. São os primeiros apóstolos que davam suas vidas, foram os grandes mártires que foram decapitados, morridos à espada, crucificados de cabeça para baixo, e eles se alegraram por isso, por pertencer a Cristo e morrer por Cristo. E hoje, será que nós estamos assim, com esse grande amor por Ele? Apesar das lutas, das dificuldades, eu estou contigo, Senhor.
Senhor. E eu te louvo nessa luta, nessa dificuldade, nessa adversidade, nessa tribulação que eu estou vivendo. Eu louvo a Ti, porque eu sei que eu estou agradando o Teu coração, porque a minha motivação é agradar ao Senhor. Será que nós estamos assim como essa igreja? Dando glórias a Deus por tudo? Eles suportavam as lutas com disciplina, com atitude, com resistência, no esforço para fazer, para agradar o coração de Deus. Essa igreja tinha discernimento, punha à prova os falsos apóstolos, aqueles apóstolos que tinham um domínio sobre o rebanho, oprimia o rebanho, não liderava como servo, mas um autoritarismo, impondo, massacrando muitas vezes o povo, colocando fardo pesado e colocando culpa, condenação, peso que nem eles mesmos podem carregar, colocando sobre o povo, para muitas vezes ter um proveito, para manipular o povo, para o povo fazer aquilo que ele quer e não aquilo que Jesus quer, para tirar alguma vantagem do povo. E essa igreja estava cheia de discernimento. Sabe por quê? Porque a primeira igreja, ela foi encharcada do Espírito Santo. Foi a igreja onde foi derramado, começou em Pentecostes ali, o derramar do Espírito Santo. Uma igreja que vivia uníssona. Havia comunhão, havia o partir do pão, tudo tinha em comum, todos estavam ali debaixo da doutrina dos apóstolos, todos estavam juntos, estavam em comunhão, uma única fé, e o Espírito Santo ali fazia sinais, prodígios, maravilhas sobre esta igreja. Ela nasceu incendiada pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo. Ali havia milagres, ali havia maravilhas, que nessa cidade viu coisas espantosas, gente, coisas tremendas. Ali a sombra de Pedro curava, aonde ele passava a sombra, as pessoas eram curadas. Os aventais, os lenços do apóstolo Paulo, eles viam milagres, sinais, prodígios, maravilhas, eles viam a conversão. Chegou lá em Atos 19, fala que as pessoas que largavam as suas idolatrias, suas magias, fizeram um grande montão de livros, mais de $50.000 de livros queimados, para pessoas se convertendo à palavra de Deus. Trouxe um transtorno naquela cidade. Aquela cidade houve um transtorno muito grande, porque pessoas viviam o verdadeiro evangelho, vivia na prática do amor ali, o fervor. Eles odiavam os nicolaítas, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho à frente, né? E ele vai falar, esses nicolaítas são aquelas pessoas que buscam o seu próprio poder, tomam uma posição de liderança sem que ninguém tenha dado essa liderança, nem Deus deu e nem o homem delegou essa autoridade para ele, e ele assume essa liderança. Grupos que surgem dentro da igreja e que se acham mais espirituais que os outros, e dentro dessa seita vem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa a forma como você vive, você já é salvo. Então não importa, saindo da doutrina. E esse nicolaíta, sabe de onde vem? Lá de um dos 7 diáconos que foram consagrados dentro da igreja primitiva, Nicolau. Ele saiu com essa ideia e contagiou, começou os nicolaítas a tomar forma aqui, no início desses nicolaítas que vem pervertendo a fé. Nós somos salvos no Espírito, mas nós temos que tomar cuidado, porque a nossa alma e o nosso corpo, a nossa carne, ela não se converte. Você fala, matei essa véia, matei ela, mas ela tem um poder de ressurreição e vida, que daqui a pouco ela está viva de novo. Então, o Senhor, nós somos salvos agora para viver uma vida de santidade.
Não é uma vez salvo, não importa o que eu vou fazer, importa sim. Porque nós temos que desenvolver a nossa salvação no temor e tremor do Senhor. E para isso Ele nos deu a graça que nos faz vencer tudo isso. Certo? Agora no verso 3 ele fala assim: sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Né? Como o doutor falou, meu Deus, como que esse homem consegue fazer tanta coisa? E tem um amor, né? Um amor. Agora, será? Pensa um pouquinho. Desde o dia que você se converteu, que eu me lembro, mas eu tinha uma sede por trabalhar na obra do Senhor, eu tinha um amor para esse Deus. Quando eu vim lá de São Paulo, eu queria estar na igreja, e eu queria ir na igreja de São Paulo, mas não dava para a gente ir sempre, as meninas pequenas, e eu queria ir na igreja, eu queria, sabe, trabalhar na igreja. Nenhum pastor, eu chegava para lá e falava assim: pastor, o que eu posso fazer na igreja? O que eu posso? Aí ele falou: você pode dar aula para as crianças, né? Sempre precisa, departamento infantil, glória. Aí eu cheguei lá em casa, eu falei para o Sérgio, eu falei para ele: olha, eu vou dar aula para as crianças. Que isso? Você não sabe de nada, você acabou de se converter, não conhece palavra, né? Eu falei: mas eu vou aprender. Era tão ânimo de fazer, mas eu vou aprender. Lógico que a igreja não ia me deixar assim, né? Eu fiquei com uma professora, fiquei aprendendo, mas é aquele amor de fazer. Eu estava na igreja, agora com essa maturidade, e a igreja estava nascendo, era uma igreja ainda muito pequenininha aqui, e aí a diretoria lá, né, os pastores lá, falaram assim: nós vamos ter uma reunião tal dia lá na casa, tal, não sei o quê. E eu: posso ir? Meu Deus, pode. Mas aí eles estavam falando coisa de ministério, coisa de... E eu falei assim: eu não entendia de nada. Eu não abria a boca, né? Mas só ficava ouvindo. Eles tiveram uma paciência comigo, porque eu era assim, estava sempre dentro das coisas. Aí eu vou. É o primeiro amor que você tem, sabe? Que você quer fazer a obra, você quer estar lá, você quer ver. Aconteceu isso com vocês também? Aconteceu? Eu estou aqui na igreja há 30 anos, ninguém pediu para mim fazer nada. E você? Fez alguma coisa? Se dispôs a alguma coisa? Não. Agora ele vai falar algo. Ele falou o primeiro elogio. Foi boa essas coisas que a igreja fez? Maravilha. Mas aqui, no verso 4, ele vai dar uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro amor nos leva para a vigília, né, Anderson? Né? Você ia lá na vigília, lá com o pastor Fernando? Me contaram, é isso mesmo? Foi? Ia lá no monte, eu vou no monte, eu vou orar. Não é, Luciano? Não ia? Ia no monte, ia orar, fazia jejum, não saía da igreja, aonde tinha reunião de jovens, né? Estava lá, né? O pastor Sérgio também, na juventude, quando ele se converteu, ele falou que ele ia para os montes, já deu testemunho aqui, ele estava lá, queria participar, ajudava na tesouraria, mas ele falou assim: abandonou o primeiro amor, que é o mais puro e o mais perfeito, que é o amor ágape, o amor por Deus. Essa igreja, com o passar do tempo, ela durou 70 anos. Quando chegou no finalzinho dela, por isso que não é como eu começo, é como eu termino. Ele fala assim: você abandonou o primeiro amor, aquela chama, aquele fogo que te ardia para você fazer as coisas, para estar na presença de Deus, para estar na comunhão, para estar realizando, desbravando coisas. Cadê o primeiro amor? Cadê? Cadê aquele entusiasmo? Cadê aquela fé? Cadê? Nessa igreja havia atividades exteriores, havia atividades, mesmo que o primeiro amor tinha sido abandonado. Então, gente, fazer as coisas, podemos fazer por fazer porque tem que fazer porque está escalado, fazer porque alguém pediu, mas não fazemos mais com aquele amor, com aquele entusiasmo, para agradar o coração de Deus.
a ênfase na obra do Senhor e não no Senhor da obra. Isso é um erro. A igreja aqui começou a perder isso. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, mas não para o Senhor da obra. E isso pode acontecer conosco. Estou fazendo para agradar a mim mesmo, estou fazendo para agradar o líder, estou fazendo para ser visto, estou fazendo para ser notado. Estou fazendo, mas muitas vezes eu não quero nem mais fazer, não quero compromisso, não quero, eu tenho muita atividade, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, eu não tenho tempo para ter compromisso com o Senhor e a casa do Senhor. Sem o amor ágape, nós não podemos produzir fruto que agrade o coração do Senhor. Aparentemente, essa igreja parece que não tem problema nenhum, né? Começou com esse auge, estava firme, estava ativa. Por isso Jesus anda no meio dela. Quando a igreja está assim, cheia do amor, Jesus passeia no meio dela. E Ele vê a mim e a você, Ele nos vê com os olhos de fogo. Como assim, olhos de fogo? Olhos de juízo. Porque Ele não vê a aparência, Ele vê o nosso coração. Qual é a motivação e a intenção de estarmos realizando a obra? Jesus vê aquilo que os homens naturais não veem. Mas Ele vê. Ele vê como está o seu coração, o seu amor, o seu fervor, a sua dedicação. Faz uma recapitulação. Antes eu tinha vontade de ir na igreja todo dia. Mas dia de semana é muito cansativo, não vou mais não. Trabalho tanto, não vou não. Eu vou no domingo, domingo eu vou, domingo eu estou lá. Não, vou deixar, outro domingo eu vou. Esse domingo eu vou. Não, agora eu vou na ceia, ceia é importante, não posso perder a Santa Ceia. Não, mas outro dia eu tomo ceia. Não tem importância não, Deus sabe todas as coisas. Realmente Ele sabe. E Ele vê com os olhos de fogo. E aqui Ele fala aqui no verso 5, Ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, da onde perdeu a chama por mim, pela minha presença, de ter vontade de orar, de jejuar, de ter um tempinho a sós comigo. Lembra-te de onde caíste. Se eu não souber aonde que foi o desvio, não vai ter restauração. Não acontece a restauração. Não acontece. É uma advertência. E Ele vai nos advertir porque Ele nos ama. Ele quer nos convergir de novo. E Ele fala: volta às práticas das primeiras obras. Volta. Lembra, se você não lembrar, não tem como se arrepender, não tem como ter mudança. E Ele chama a mim e a você: volte às práticas das primeiras obras, porque arrependimento traz mudança de direção. Lembra-te, pois, de onde caíste. Você se entristeceu com Deus, com as pessoas, com você mesmo? Qual foi o motivo que te fez apagar a chama do primeiro amor? Qual foi o motivo que te fez perder essa chama? Foi o pecado? Amou mais o pecado do que a Deus? Amou mais a iniquidade, as coisas do mundo, as coisas que tem te distraído do que a Deus? E é tão sorrateiro que o mundo ele vai nos levando. Eu gosto, não é porque o pecado não é ruim, o pecado a gente gosta, o pecado faz bem para nós, faz. Mas quando eu vejo, eu já estou tão distante do Senhor, que eu já não mais tenho prazer nas coisas de Deus como eu tinha antes. E o inimigo é sorrateiro, gente. Ele é de pouquinho,
pouquinho, e quando você vê, já foi. E ele fala que arrepende-te. Porque todos nós, não tem nenhum, até eu também estou nessa. Eu já pedi perdão, porque a palavra foi cravada no meu coração aqui. Antes de passar para você, ler aqui, ó. Todos nós temos necessidade de nos arrepender. Todos nós. Quando houver uma falha, uma falta nossa, e a gente falha, porque a gente ainda está lidando com o pecado, gente. De pensamento, de sentimento, de palavra, de gesto, de atitude. Quem não tem? O que eu tenho feito que tem? Eu tenho parado e falar, Senhor, mas às vezes eu estou numa rotina tão grande, e eu preciso parar, antes que o Senhor me pare. Sabe? Porque às vezes a gente tem que passar por alguns momentos para Deus falar assim, agora, filho, agora você vai parar. Porque se eu não te parar, você vai para o buraco. Então, antes que Ele nos pare, eu preciso parar. Para ter mais tempo com Deus, porque a gente está ali, ó, e vai, e faz, e uma obra, e faz outra, e vai. Não que não seja bom, mas eu não estou buscando aquele que eu preciso buscar em primeiro lugar, porque nada vai dar certo. Volta às práticas das primeiras obras, porque arrependimento traz mudança de direção. Nada pode tirar o foco, nada. Pessoas que te entristeceram, perdoa, restaure. Se você se entristeceu com Deus, perdoe Deus. Mas, Senhor, eu fiquei magoado contigo, mas eu sei que eu estou errado, o Senhor está sempre certo, o Senhor sabe o que é melhor. Mas às vezes as pessoas ficam magoadas com Deus. Por que isso? Por que essa situação? Porque eu te amo, meu filho, só isso. E eu te dou força para você vencer e passar por todas as coisas. Se perdoa, eu pequei e agora não tenho coragem de voltar para a igreja, não. Se perdoa, porque Deus te perdoa e quer que você de novo aos pés dele, sentir a alegria que está na presença dele, sentir aquela chama, aquilo que você parece que está apagado dentro de você, parece que não tem mais aquela alegria, aquela esperança, aquela coisa tão gostosa que nós tínhamos antes. Porque ele vai dar uma advertência e ele vai falar, poderá ser removida do teu lugar se você não obedecer. A possibilidade dessa igreja como coletiva ou individual a decadência diante do Senhor. Ainda para que os homens apareçam, que ela possa ser boa e ela possa existir. Para Deus já foi decadência, para Deus já não existe, porque é obra de homem, não é obra de Deus. E a obra de homem faz, acontece. Mas o Senhor fala, aqui não significa a gente perder salvação, isso que eu quero falar para nós, certo? Ser removida aqui não é ser mais suprida com o óleo do Espírito Santo. A unção para fazer a obra. A igreja não vai ser mais conduzida pelo Espírito Santo. O homem vai tomar conta. E ele vai fazer, ele vai realizar, mas não tem parte com Deus. Isso é triste. Igreja guiada por si mesmo, no que eu acho, no que vai ser, vamos buscar estratégia, vamos isso, vamos fazer, então essa posição será rejeitada por Jesus. A atividade continua, mas o Senhor vai tirar o teu castiçal. Você vai perder a luz, você vai perder a direção, você não vai estar, a palavra nos dá a direção. Essa igreja não usa mais os princípios bíblicos da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer essa palavra. Porque qualquer um que fala, que pega um microfone, pode falar muita coisa. Mas está escrito? Está de acordo? E pode induzir a igreja do coletivo a andar errado. Porque a igreja do coletivo não conhece a palavra e tudo que o homem de Deus falar, ela fala que sim, porque ela não confere aqui, por falta de conhecimento. E a igreja não anda em cima da palavra. E a palavra não faz nada sem o Espírito e o Espírito não faz nada sem a palavra de Deus. É uma igreja morna,
É uma igreja que ela mesma se basta, ela faz do jeito que ela quer. Aqui não se trata da salvação, mas do trabalho, do seu testemunho. E como Mateus 7, lá no Mateus 7, final do Sermão da Montanha, Jesus fala assim: mas Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome... Você fez a minha obra, mas você não tem parte comigo, não te conheço. Você nunca teve comunhão, intimidade, relacionamento comigo. Você pode imaginar chegar assim para Deus? Fiz tanta coisa lá na terra, não subiu nada para Deus. Você fez a sua obra. As pessoas que você falou da minha palavra receberam, foram curadas, foram libertas, mas você não tem parte comigo. Terrível, né? Conhecer de profundidade, de intimidade. Como está o nosso relacionamento com Deus? Quanto você tem parado dessa vida agitada para ter um tempo com Deus, rasgar o seu coração, falar: Senhor, eu estou assim, 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 assim. Ele se agrada. Não é falta de fé falar com Deus as suas inquietações, suas preocupações, seu desespero interno. Ele se agrada porque dali você vai chegar ali como um gatinho, você vai sair de lá como um leão, como uma leoa, fortalecida no Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Então, tem quem não se encaixa aqui? Nós, como líderes, liderados, individual e coletivo. Verso 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quer dizer, não gosta desses falsos mestres, dessas introduções de seitas, de heresias dentro da igreja, porque tem muita igreja trazendo heresia, feitiçaria para dentro da igreja e falando que é a palavra de Deus. Cuidado, amuletos, talismã, adorando coisas. Muitas igrejas adorando anjo, gente. Anjo não é para ser adorado. É quem dá ordem para anjo é Deus. Homem não dá nome para anjo, homem não dá ordem para anjo. E chamando anjo, e anjo aqui, anjo ali. Isso é uma heresia, é contra a palavra de Deus. Colocando amuletos e tantas patuás dentro da igreja. Essa não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que vive por fé em Cristo, na palavra, guiada pelo Espírito Santo. Mas o verso 7, ele dá uma ordem. Você está ouvindo? Vocês estão aqui? Estão aqui? Estão ouvindo? E ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é ouvir no ouvido físico. Eu estou ouvindo no físico. Ele está falando que eu tenho que ouvir no meu ouvido espiritual. Porque eu posso ouvir muito bem a mensagem hoje pelo meu ouvido físico, mas vai vir a apatia espiritual. Eu não vou receber no meu espírito aquela palavra que foi anunciada. Eu vou ter uma apatia espiritual. Não sei, será que é verdade? Eu não sei. Eu não concordo muito com o que a pastora falou, não. Eu não acho bem assim, não. Você pode não concordar comigo se eu estiver falando alguma coisa contra a palavra, diferente disso aqui. Mas se eu estou falando baseado naquilo que é a palavra de Deus, você não está indo contra a minha palavra, você está indo contra a palavra de Deus, com o próprio Cristo que está aqui no nosso meio. Entende? Quantas pessoas hoje em dia, você pergunta: então meio apático, não sei se eu sigo, se eu não sigo, se eu vou, se eu não vou. Eu também não sei também se eu creio muito também na palavra. Eu também estou desacreditado da igreja. Gente, é uma coisa tão assim dura, sabe por quê, gente? Porque Jesus ama tanto a igreja
que Ele criou, que Ele morreu por ela. Essas pessoas desigrejadas, Jesus, dele gerou a igreja. Quando Ele subiu, Ele mandou o Espírito Santo, Ele gerou a igreja. Ele ama tanto a mim e a você que Ele morreu por nós. Como que essas pessoas podem falar que podem viver sem estar aliançado com Jesus? E não entender o amor que Ele tem por cada um de nós aqui. Essa igreja era uma igreja agradável a Deus, agradava a Deus, era aceitável a Deus. E Ele a quis, foi vontade dEle, Ele projetou a igreja, gente. Ele desejou tanto essa igreja, amou tanto a mim e a você, que Ele morreu por nós. Você pode ver o tamanho amor que tem esse Deus por nós que estamos aqui, gente. Como não amar esse Deus? Por que eu vou manter a apatia, o desânimo, a indiferença com esse Deus que nos ama tanto e que nos reuniu aqui no amor dEle nesse dia? E Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que permanecer firme até o fim, aquele que não desistir, aquele que não vai para a apostasia. Apostasia é você abandonar a fé, abandonar a Cristo. Ele nunca vai te rejeitar, meu amado, por mais que a gente erre. Ele quer só o arrependimento da nossa vida, só para trazer de volta. Para trazer de volta. Eu é que saio da bênção, eu que saio da promessa. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Alimentar-se da árvore da vida, sabe o que é? Alimentar-se de Jesus. Vai lá em Apocalipse 22, 14. Que alimentar-se de Jesus não é uma coisa temporária. Nós vamos ler o verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui está falando para a gente entrar nas portas celestiais. Viver com Jesus a eternidade. Verso 4, Apocalipse 22. Deixa eu ver aqui. Verso 2. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós vamos viver com saúde, com perfeição, porque Jesus é tudo que eu preciso. Aqui Ele está falando para mim, tanto na igreja coletiva como no individual, haverá um remanescente que vai subir. Não é por pertencer à igreja, ser membro da igreja, participar da igreja, ter sido batizado. O Senhor Jesus quer que nós sejamos a igreja verdadeira, que pratica a palavra de Deus, que anda guiada pelo Espírito Santo. Mesmo que a igreja coletiva falhe, o Senhor está falando para mim e para você, há uma oportunidade de pessoas seguirem e conseguirem guardar o galardão individual. Mesmo que a igreja possa se corromper, se eu permanecer firme, eu vou subir e vou ter a vida eterna. Ao que for fiel e fizer a minha obra por amor a mim, fazer a obra por amor de mim, diz o Senhor, eu lhe darei sustento e alimento para sempre. 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 Uma boa reflexão esta manhã. A igreja coletiva ou individual
nós podemos ficar tão ocupados em tantas atividades, de forma que não vai sobrar nenhum tempo para buscar e adorar ao Senhor. Não tenho tempo. Tenho que trabalhar. Mas enfim, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter sustento. Quem te sustenta? Não é o Senhor? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Os que trabalham. Quem te pode dar saúde para você e poder trabalhar? Quem pode te dar sabedoria para você desempenhar toda a sua função lá? Em momentos difíceis, quem pode nos sustentar? Se não for a força e a graça do Senhor. Quem pode salvar a mim e a minha família? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. E isso vai nos levar ao esfriamento do amor, que por sua vez apaga o nosso testemunho para o mundo dos incrédulos ali fora. Não temos diferença mais. Não, vamos lá hoje? Ah, vamos. Mas eu tinha que ir na igreja. Não, deixa a igreja, vamos lá, vai ter tal coisa, né? Ah, é verdade, vou. Ah, vai ter, você vai trabalhar? Não, eu sei que tem trabalhos, né? Tá. Mas qual a prioridade que eu tenho dado? O verdadeiro testemunho de Cristo na sua vida começa com quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou igreja, sou filho de Deus. E se manifesta naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. Uma reflexão. Por que muitos estão abatidos, desanimados? Porque perderam o primeiro amor. Que esse nunca poderia ter apagado da nossa vida. Nunca. E eu quero levar 2 textos aqui para vocês. E eu faço de mim as palavras do apóstolo Paulo como pastora dessa igreja. Porque primeiro Deus fala com a gente, sabe? E vocês são como filhos para nós. Nem um pai nem uma mãe que é um filho perdido, afastado, não é? A gente se entristece quando eles não estão bem, quando eles estão passando por dificuldades. E até estava falando para a Heloísa, que ela estava doentinha essa semana lá em casa, com febre de 39, assim, você está ruimzinho, eu sei que você está passando mal, mas a avó está me passando pior porque eu estou sofrendo por você. Não é assim? Ela ficou me olhando assim, acho que ela não entendeu, né? A avó está aqui angustiada, né? Por ver você sofrer assim. E orei, ungi, né? Ministrei para ela, cuidei dela. Isso faz parte da paternidade. Isso, eu, o pastor Célio, a pastora Lívia, nós temos esse cuidado com vocês, entende? Por isso que Deus colocou no nosso coração esta série. Qual é a mensagem que Jesus tem para nós? Porque o culto é para Ele. Nós louvamos, adoramos Ele, nos ofertamos. E a hora que a gente senta para ouvir a palavra, é o próprio Jesus ministrando ao nosso coração. E o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios 11, verso de 1 a 3. Ele fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Essas minhas palavras, nós estamos aqui preparando cada um de nós, inclusive nós, eu, como uma noiva, nos preparando para o nosso noivo, que é Cristo. E principalmente aqui, a carta aos Efésios fala aos líderes da igreja, que escreve. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que transmitir a palavra de Jesus para vocês, porque o tempo está próximo. E nós temos a missão de preparar cada um de vocês para aquele grandioso dia que está para chegar. Verso 13 ele diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o nosso medo. Que a pessoa vai se afastando tanto, na apatia, na frieza espiritual, que ir à igreja, faltar vários domingos não tem importância. Quanto tempo você não toma ceia? Eu vim domingo passado. Não, minha filha, faz uns filha, né? Faz uns 4 meses que você não toma ceia. A pessoa nem percebe quanto distante está da presença do Senhor. Vive uma vida normal, como se nunca tivesse tido um encontro com o Senhor. Perdeu o primeiro amor. Perdeu. E a gente fica envolto de tantas coisas no nosso dia a dia, que a gente esquece do primeiro amor. O que você tem amado mais do que a Deus? O que você tem e eu dado mais valor do que a pessoa de Deus? Porque quando a gente ama, a gente quer agradar, não é? Quando a gente está enamorado, quando a gente namora, está noivo, vai casar, a gente quer estar junto, a gente quer agradar, dar flores, dar presente, fala toda hora. Esse amor por Deus deveria ser assim, a nossa vida deveria ser um presente para Ele. Ter vontade de falar com Ele em todo momento. Estar presente, estar reunido. E eu vou ler o último texto para a gente encerrar. Mateus 24, versículo 12. Eu vou ler o 11, o 12 e o 13. Jesus está dizendo aqui, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos vivendo os últimos tempos de muitos falsos apóstolos, profetas, mestres, doutores, que vão enganar até os próprios escolhidos com as suas próprias doutrinas, ensinos errados fora da palavra. E nós temos vivido uma multiplicação de pecado como nunca vimos antes. Você fala, não, isso é demais, no outro dia vem o pior. O amor de muitos esfriará. Aqui não está falando do mundo, porque o mundo não tem esse amor ágape, não tem o amor de Deus, está falando para nós. A igreja, ele está advertindo aqui. Você deixou o primeiro amor, deixou-se esfriar. Mas ele tem aqui uma palavra para mim e para você, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo de todas as suas tribulações e vai comer da árvore da vida, se alimentar de Jesus por toda a eternidade. É o alimento que nos sustenta e que nos fortalece. Agora eu queria que você abaixasse a sua fronte. Olhe com Deus agora. Reveja um pouquinho. Eu revi muitas coisas. Deus falou muito comigo. Eu falei, Senhor, eu te peço perdão, porque muitas vezes a gente acha que está naquele primeiro amor e não está, não. Porque eu estou fazendo tudo automaticamente, mecanicamente. E tudo que eu estou fazendo pode não estar agradando nada ao Senhor, porque eu não estou fazendo para o Senhor ser agradável, aceitável, aprovado por Ti. E muitas vezes a gente faz coisas que realmente não agradam a Deus. Aquilo que eu tenho passado, será que os meus problemas eu tenho passado acima desse Deus que é Deus do impossível? Que eu quero já desistir de tudo, não quero fazer mais nada. Ou Ele é a verdadeira essência da minha vida? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui os teus filhos e eu também, Senhor. Nos perdoa, papai, por tantas vezes fazer a obra
do jeito que eu acho que deve ser, da forma que eu acho, no tempo que eu acho. Quantas vezes nós estamos deixando o primeiro amor morrer, se apagar? E nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo convence cada um de nós, Senhor, aqui, cada um, do erro, do pecado, da justiça, do juízo, que esse mundo tem nos transtornado tanto que nós estamos perdendo o nosso eixo da verdadeira vida que o Senhor quer que a gente tenha, uma vida contigo, Senhor. Uma vida entregue aos Teus pés, é isso que nós precisamos, Senhor. Verdadeiramente ser chacoalhados por Ti. Essa é a mensagem que o Senhor tem para o nosso dia hoje, Senhor. Desperta em nós, Senhor, esse primeiro amor, a chama do Teu amor no nosso coração. Mas perdoa, Senhor, limpa o nosso altar de toda sujeira, de toda iniquidade, de todas as coisas de falsos ensinos, Pai. Arranca de nós tudo aquilo que está impedindo da Tua luz brilhar, do Teu agir na nossa vida, Senhor. Vem nesta manhã, o Senhor está passeando aqui, o Senhor vem com os olhos de juízo, mas não para nos exterminar, para nos levantar, para incendiar a nossa vida de novo, Senhor, com a chama do primeiro amor. Por isso que o Senhor nos chama nesta manhã ao arrependimento, ao reconhecimento e à mudança de direção da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nesta manhã venha restaurar altares que estavam quebrados, partidos, rachados, que não retinham mais o óleo da unção, da alegria de Te servir, Senhor, da alegria de estar falando contigo na comunhão, num relacionamento mais profundo. É isso que vai trazer alimento, força, vigor, renovo, restauração, esperança para a nossa vida, uma alegria que não é deste mundo, uma paz que não é deste mundo, uma esperança que não é deste mundo, Pai. Ah, Senhor, que essa brisa suave que está passando aqui, Pai, é os corações, Senhor, voltados para Ti de uma maneira especial. Essa manhã é uma manhã muito especial, porque o Senhor está vindo com uma brisa, Senhor. Eu sinto a Tua brisa vindo e acalentando os corações com o Teu perdão, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e o Senhor dizendo: filho, filha, eu te amo. Eu quero você de volta aos meus braços, aos meus pés. Filho, filha, eu tenho sentido saudades de Ti, do Teu coração. Eu tenho sentido a Tua falta. O mundo tem roubado o nosso tempo, mas que hoje eu estou aqui de braços abertos e falando que eu Te amo, que eu Te perdoo e que eu Te restauro pelas minhas misericórdias, porque eu Te amo tanto que eu morri por Ti. Você é muito importante para mim e eu não quero Te perder. Permaneça firme, perseverante, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos, porque eu Te darei a vitória, porque eu já venci. E se você estiver comigo, você vai vencer todos os desafios e viveremos e seremos alimentados por toda a eternidade. Pai, confirma, Senhor, toda essa ministração desta manhã aos nossos corações, Senhor, que possamos viver o Teu propósito aqui na terra, para sermos aprovados por Ti, aceitáveis a Ti e agradáveis a Ti. Que não seja a nossa obra, mas seja a obra feita segundo o Teu coração, segundo o Teu querer, para que possa gerar frutos por onde formos e por onde andarmos. Selado, Senhor, essa palavra em nome de Jesus. Amém.
Amém? A presença do Senhor é muito forte neste lugar. Eu não sei você, mas o presbítero aqui, ó, abriu, né? Sobre como Deus nos ama, né? O amor dele. Quanto você é importante. Que você receba esse perdão, essa restauração. E que possamos viver isso no nosso dia a dia. Para que as pessoas possam se alimentar de mim e de você, da água e da vida. Amém. Que é a palavra, que é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a minha igreja. Saúdo aqui vocês na paz do Senhor. E chamo o pastor aqui para encerrar.